no Maracanã. O Flamengo venceu o Corinthians e domingo que vem faz a final antecipada contra o Inter. Um jogo que valia muito para os dois clubes. O Corinthians na briga por uma das vagas para a Libertadores. O Flamengo em busca da liderança do Brasileirão, distante 1 ponto do primeiro colocado, o Internacional, que no mesmo horário enfrentava o Vasco ali pertinho, em São Januário, 4 quilômetros distante do Maracanã. Numa rápida viagem, a bola saiu de Arrascaeta e foi até Arão, que se antecipou à marcação e de cabeça abriu o placar. O William Arão abre o placar no Maracanã. 1-0. Essa comemoração toda, porque aquele gol levava o Fla à liderança da competição. Mas alguns minutos depois, o árbitro da partida lá em São Januário confirmou o gol do Rodrigo Dourado, que devolveu o Inter ao primeiro lugar. O Corinthians continuava sendo sufocado. A cabeçada do Bruno Henrique explodiu na trave. No travessão do Bruno Henrique! Mas na primeira vez em que o time paulista chegou efetivamente ao ataque, teve sucesso. Vinda a bola pro Léo Natel, olha a chance do Corinthians, bateu! Gol! Uma penteadinha na bola, pra de pé direito com enorme categoria deslocar o Hugo Souza. Perdi o cara, o Léo, se não estiver enganado, né? Perdi um pouco ele de vista, sobre o bate-rebate, a bola limpa para os jogadores dele, achou o passe. Naquele momento, o Flamengo entrava numa situação delicada, porque estava retrocedendo na disputa pelo título, ficando 3 pontos atrás do Inter. Só que depois desse chute perigoso do Mosquito, defendido pelo Hugo, o alto da tabelinha do Brasileirão mudou mais uma vez, com pausa dramática. Tudo começou no chute de fora da área do Bruno Henrique e o Cássio espalmando a bola, que sobrou pro Everton Ribeiro, cruzar pro Gabi, gol. Está marcado o impedimento. O árbitro Rafael Traz explicou que o VAR ainda iria avaliar o lance. Senhoras e senhores, estamos na mão do VAR. E aí foram 3 longos, tensos, ruidosos minutos. Foi? Perguntou Gabriel. Aquela conversa de jogador que só atrapalha o árbitro na hora de escutar o veredito da jogada. Gabriel rezando, árbitro tenso. Gabriel rezando, árbitro ouvindo vozes, fazendo sinal do VAR e confirmando o gol do Flamengo. Gabi, 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 Gabi. Gabigol é o nome da emoção. No momento do passe, posição legal para o Gabigol. Comemoração com a cabeça do Rogério quase sendo arrancada pelo Gabriel, que vibrou intensamente. Era jogo especial para o atacante, o 100º com a camisa rubro-negra, colando novamente o Mengão no líder Inter, separados por um único pontinho de diferença. O Gabigol ainda conseguiu finalizar perigosamente antes de sair de campo machucado. O atacante torceu levemente o joelho. E torcer, no outro sentido da palavra, foi o que os jogadores do Fla fizeram quando veio a notícia de que o Vasco tinha um pênalti a favor em São Januário. Os reservas deram um tempinho no aquecimento e foram até o monitor mais próximo para ver o Germancano chutar para fora. E mesmo que o Pedro conseguisse fazer esse gol, não alteraria mais a ordem da tabela. O Colorado terminou na liderança. No próximo domingo, Flamengo e Internacional vão se encontrar neste mesmo estádio numa partida que pode definir o campeão brasileiro. E o Mengão vai ter que trabalhar para o título ser conquistado longe do Maracanã. Porque na rodada que vem, só o Inter tem chances de ser campeão no Maraca. Um empate ou vitória do Flamengo adiam a decisão para a última rodada do Brasileirão. Haja coração. Passo a passo, né? Nós temos que canalizar toda a nossa energia agora, né, para o Inter, toda a concentração, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. VAR com linhas calibradíssimas no Maracanã, claro. Agora você vai elogiar a tecnologia, não, né? Veja você vai só, elogiar a tecnologia. Veja só como o campeonato é influenciado por você não ter a utilização em um jogo e ter em outro. Se não estivesse calibrado o VAR no Maracanã, você tinha imagem para mudar a decisão do Bandeira de ter dado impedimento do Gabriel? O gol seria anulado. O gol seria anulado. Valeria a decisão de campo. Você tem um jogo em que você não pode anular um gol, porque você não tem as linhas para traçar, embora ele pareça na imagem impedido. E depois você tem um gol que, parecendo impedido, parecendo acerto do Bandeira, ele está errado e é corrigido pelo VAR. Então
Então você tem um desequilíbrio nas partidas quando você pode usar uma ferramenta e não pode usar em outro jogo. É um problema muito sério. O primeiro lance, eu acho que o pé do Fábio Santos deixa o Everton Ribeiro em condição de maneira clara. Mas a linha da bola não é tão clara para você? Não, depois que põe isso aí, eu tenho que confiar de que tá certo. Agora, eu tenho confiança? A gente tem confiança para... Essa é a questão. Não tem a questão mais. É que não existe mais a credibilidade, não existe mais a confiança, porque virou o campeonato do tira-teima. Essa é que é a questão. Virou o campeonato do tira-teima. A primeira impressão, a olho nu, é que o Gabriel está um pouco adiantado e está impedido. Mas não tem como ter convicção. O Bandeirinha teve, porque levantou a bandeira, na verdade, para que o lance fosse checado, e qualquer lance de gol seria checado normalmente pelo protocolo. Mas como é que você vai confiar agora de que o VAR no Maracanã estava calibrado, enquanto o VAR em São Januário estava descalibrado? E quantos estiveram descalibrados durante o campeonato? Essa é a questão. E ainda tem mais uma que eu acho que o VAR estraga a alegria do futebol. O lance vai ser checado, não vai ser checado? Por que esse cara tem que levantar a bandeira, então, se o lance vai ser checado? Deixa os caras comemorarem o gol. Tá querendo tirar o emprego do Bandeirinha? Leva a bola pro meio campo. Enquanto faz isso, deixa as pessoas gritarem em casa. Enquanto faz isso, verifica. E aí confirma o gol. Você não estraga a alegria do futebol. Fica os narradores gritando, gol! E não é gol! Mas é gol de novo! Assim, é um negócio muito mal usado. Estraga o jogo, estraga o jogo e não resolve. Deixa eu só entender. Tô achando vocês muito complicados, Cereto. Todo mundo tá questionando o VAR ter dado problema no jogo do Vasco. Você prefere daquele jeito, prefere o futebol raiz com decisão do árbitro de campo, tá questionando o que aconteceu no jogo do Flamengo ali com a linhazinha apontada. Mas na medida em que existe o árbitro de vídeo, ele tem que funcionar, né? Essa é a questão. O árbitro de vídeo surgiu, na essência, para ter mínima interferência, máxima eficiência e para corrigir os erros claros de arbitragem. E isso não acontece. Ele tem máxima interferência, mínima eficiência e não corrige os erros claros de arbitragem. Então, para que existe? E para que serve o Bandeirinha? Você tem toda a razão. Tira o Bandeirinha, então. Já apita sem bandeirinha, não precisa ter bandeirinha mais. Para que serve? E falando do jogo, assim, falando do jogo de uma forma geral, assim, o Flamengo dominou a partida, finalizou mais, teve mais posse de bola, mas o Corinthians não deixou a desejar. O Corinthians, inclusive, no primeiro tempo, foi mais efetivo. O Flamengo começou tentando e o Corinthians foi lá na primeira oportunidade que teve, marcou. E teve, assim, a gente vinha questionando aqui um pouco a defesa do Corinthians, que estava consistente ontem, embora tenha tomado 2 gols. Eu acho que o Flamengo teve sempre no controle do jogo, sempre no controle. Principalmente no segundo tempo, depois do segundo gol, acho que o Flamengo não deu praticamente chances para o Corinthians. O Corinthians tinha um meio-campo, digamos, que poderia acabar dando muito espaço sem acrescentar criação ao jogo, não deu muito espaço e acrescentou criação ao jogo. O Arauz fez mais uma vez uma boa partida, é um jogador que já há 2 anos não dá certo no Corinthians, mas nos últimos jogos tem tido uma participação bastante razoável. Acho que o Corinthians foi além do que eu esperava para o Corinthians, mas em nenhum momento o jogo esteve fora do controle do Flamengo. Se mostrou forte na briga por uma vaga na Libertadores, Cereto, na sua opinião? O problema, o jogo do Corinthians era contra o Atlético Paranaense. O Corinthians tinha que ter vencido o Atlético Paranaense, era o confronto direto. O Corinthians empatou 3-3 no meio de semana com o Atlético Paranaense. Agora ficou difícil porque o jogo do Corinthians será contra o Santos, quarta-feira, é a final de Copa do Mundo pro Corinthians. O Corinthians tem que ganhar do Santos. Clássico por aí essa semana, hein? Pois é. E quanto ao jogo no Maracanã, acho que o Corinthians fez o que foi possível de fato. O Flamengo botou muito volume de jogo e era o esperado, né, esse volume de jogo. Mas o Corinthians conseguiu até encarar o Flamengo dentro do possível. Se você analisar o jogo do primeiro turno, quando o Corinthians tomou um chocolate, né, foi atropelado pelo Flamengo, tomou 5-1, você vai chegar à conclusão que de lá para cá o Corinthians evoluiu demais no comando do Mancini e hoje tem um time que consegue pelo menos encarar o Flamengo dentro do possível, né? Acho que nem o mais otimista dos corintianos imaginava que o Corinthians fosse chegar no Maracanã e encarar o Flamengo do jeito que encarou. Acho que foi bom o jogo para o Corinthians, apesar da derrota. E do Arauz pro Arão, apesar do erro de posicionamento no gol do Corinthians, no gol do Léo Natel,
Um jogador que fez gol, o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, um jogador que está muito bem no Flamengo. Aliás, a dupla de zaga de ontem, ele e o Rodrigo Caio voltando de lesão também. Vai ser a dupla de zaga titular até o final do campeonato, essas próximas 2 partidas, até que o Flamengo consiga um zagueiro para fazer dupla com o Rodrigo Caio, que seja realmente da posição. O Flamengo tentou 2 jogadores no mercado na temporada passada, eram 2 jogadores com bom retrospecto, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, eles não conseguiram se firmar, embora nos últimos jogos o Gustavo Henrique tenha ido até bem. Ontem, né? E o Arão foi deslocado para o meio. Mas por enquanto a dupla de zaga é essa. Só que o Arão ainda precisa entender, ele ainda está aprendendo o posicionamento de zagueiro, ele está aprendendo a jogar de zagueiro. Então, às vezes, alguns erros como o de ontem, onde ele não sabe exatamente onde ele está posicionado e onde está passando o adversário, vão acontecer. Ele mesmo admitiu, né? No intervalo mesmo ele falou que não percebeu a passagem ali, a movimentação do Léo Natel. Ontem, Cereto, o Ceni fez algumas substituições, né? Do meio para frente mudou todo mundo, só deixou o Everton Ribeiro, mas fez isso mais para o finzinho do jogo, também mexeu na zaga, deslocou o Arão para o meio, colocou o Gustavo Henrique para fazer a dupla com o Rodrigo Caio. Ele que vem sendo muito questionado aí em relação às substituições. O que você achou de ontem? Eu acho que ele fez o que ele poderia ter feito ontem. De novo, não teve Pedro e Gabigol juntos, né? Porque aí o Gabigol saiu machucado e aí não se sabe, inclusive, a gravidade da contusão do Gabigol. Isso pode ser um problema para o Flamengo na sequência do campeonato, porque foi uma contusão no joelho. Acho que aquela imagem do Gabigol comemorando com o Ceni é muito simbólica, porque se havia algum ruído, me parece que esse ruído está resolvido entre os dois e isso é importante, é reta final de campeonato, é momento decisivo e o time do Flamengo tem que estar cada vez mais unido e acho que o Rogério Ceni, ele tem o mérito, sobretudo por ter mexido nesse time do Flamengo, ali nessa volta do Arão para a defesa e no meio de campo, né? Ontem o Flamengo tem muita saída de bola, dá muito volume de jogo com esse meio de campo formado com o Diego e o Gerson. O Gerson muito à frente como meia atacante, né? Chegando como meia atacante e o Diego na saída de bola teve muita liberdade ontem no meio de campo do Corinthians. O Diego, e isso faz muita diferença. Vamos prospectar aí a partida entre Flamengo e Inter com as preocupações, porque é isso, o Gabigol ainda vai ser avaliado, saiu de maca, foi para o vestiário. O Flamengo hoje ainda vai fazer uma avaliação do quadro dele, assim como do Arrascaeta, que também saiu com dores, o Arrascaeta acho que no tornozelo e o Gabigol no joelho. O Bruno Henrique, segundo o Flamengo, não preocupa, mas também deixou o campo com dores, ou seja, o Flamengo tem questões a resolver no ataque. Por outro lado, o Inter tem uma questão importante na defesa, que é a suspensão do Vitor Cuesta, já não tendo o Rodrigo Moledo. É difícil formar a zaga do Inter para essa partida. O Lucas Ribeiro é um jogador jovem, entrou ali, se portou bem, né? Mas precisava muito da experiência do Cuesta. No Flamengo, a questão é você fazer a recuperação desses jogadores. Por sorte, nessa reta final, você tem uma semana. Poderia nós fizemos um campeonato com todas as datas dentro de um período que a gente não tinha todas as datas disponíveis. Resolvemos fazer o campeonato no ano de pandemia. Resolvemos fazer um campeonato igual a todos os anos, como se não tivesse acontecido nada. Aí encavalaram os jogos. Dessa vez, pelo menos na reta final, você tem um tempo para você recuperar, para disputar uma final de campeonato, efetivamente. É uma final. Pode não ser se o Flamengo vencer, mas começa como um jogo decisivo, começa como um jogo que pode acabar com o título do Internacional. O que você está esperando desse jogo, Cereto, em que se o Inter vencer é campeão brasileiro, se houver empate ou se houver vitória do Flamengo, a decisão vai para a última rodada? Imagina um jogaço, imagina o Flamengo botando volume de jogo como fez ontem contra o Corinthians. E só que o Internacional, o jogo do Internacional é o contra-ataque, é o jogo reativo. Então os dois times vão estar muito à vontade dentro dos respectivos modelos de jogo. Agora, o Cuesta faz muita falta. Faz muita falta. O Internacional já tinha perdido o Rodrigo Moledo, né? Já estava fora. E agora sem o Cuesta... Rodrigo Moledo e Cuesta fazem uma das principais zagas do futebol brasileiro e da América do Sul. Para você marcar Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia limitada, Pedro, se entrar no time, é muito complicado.